Muito obrigado, Sr. Dr. Massano, Dra. Ana Alface. Eu queria antes de mais agradecer a oportunidade e queria fazer uma única prevenção, é porque o dia de hoje, que já estava um bocadinho preenchido, faz-me sentir um bocadinho aqueles padres que rezam missa em várias paróquias e, portanto, tenho a seguir uma à espera, porque o Sr. Bastonário achou que ele faria falta a uma iniciativa que vai ter agora lugar às 5h30 na Ordem, em que se irá discutir uma coisa que eu não sei bem verdadeiramente se chega a ser tema, que é o processo judicial como limite à liberdade de informação. Ora bem, nós sabendo aquilo que se passa por aí, perguntamos se o processo judicial limita o que quer que seja, mas enfim, portanto, com sorte, uma vez que quase não há tema, admito que seja breve. Mas isto significa que terei que sair daqui para vestir outro casaco, mas enfim, terei todo o tempo e sobretudo terei todo o gosto em estar convosco. Eu tenho sempre uma grande dúvida quando me é dada a oportunidade de falar em público, porque tento articular duas coisas. Por um lado, que aquilo que se diz possa ficar escrito, para que, enfim, possa depois, para quem possa ter eventualmente interesse, há aqui sempre um bocadinho de vaidade e, sobretudo, uma grande esperança, mas também, ao mesmo tempo, que um texto escrito não limite muito. E olhando para o auditório e olhando para este texto que eu trago aqui, eu pergunto-me se eu terei, digamos, sem este preâmbulo, encontrado a fórmula certa. Eu talvez tenha que dar algumas referências muito breves. Terão que ser rápidas, naturalmente, porque o essencial penso que tentei reduzir ao papel. Eu tinha 20 anos e frequentava a Faculdade de Direito de Lisboa, Universidade Clássica, e indo pouco às aulas ia bastante à biblioteca, o que é uma certa contradição, não é? Mas esta era a realidade. Ia às aulas ao limite para não chumbar por faltas e, portanto, o resto do tempo entre passear, fazer atividades na Associação de Estudantes e frequentar a biblioteca. E na biblioteca encontrei, numa revista italiana da Filosofia do Direito, um artigo que tinha um nome na altura bastante esotérico chamado Jus Cibernética, Máquina e Modelos Cibernéticos no Direito. Bom, Jus Cibernética, Máquinas e Modelos Cibernéticos no Direito era algo realmente chamativo para os meus 20 anos. O autor chamava-se Mário G. Lozano, mais tarde saber que G era de Giuseppe Lozano. Com o atrevimento de quem tem 20 anos, não hesitei e escrevi para a direção da revista uma carta dirigida ao professor Lozano a dizer, bom, tinha lido o artigo e já agora gostaria de saber do livro. Gentilmente mandou-me o livro e foi aí uma ruptura completa, digamos, no meu espírito. Bom, terei que dar um salto muito significativo sobre tudo o que veio mais tarde a decorrer, mas vou situar-me quando, sendo bastonário, o nosso Dr. Osório de Castro se organizou na Ordem dos Advogados uma iniciativa em que eu tive a oportunidade de convidar o professor Lozano, e tinham passado muitos anos, eu tinha 20 anos quando nos corresponderemos por carta, e foi a primeira vez que nos vimos pessoalmente. Ele fez uma conferência, mas, sobretudo, o essencial desse happening foi fazer-se uma ligação de um computador a uma base de dados. Na altura havia praticamente duas grandes bases de dados, uma base de dados belga chamada Credoc e uma base de dados francesa em Lyon, que era o Cridon. E um jovem, na altura, enfim, já há algum tempo, e que nós somos sempre jovens, não é? O Dr. Pina Martins, que, portanto, seguiu as passadas da magistratura, ele também, digamos, um entusiasmado da informática, assegurou também ali um bocadinho comigo o interface. O interface o que era? Era o meu computador, que ainda era uma velharia da IBM, o IBM XT, portanto nem sequer era o IBM AT, que era monocromático, um tijolo enormíssimo, e com umas disquetes, digamos, aquelas moles, que aliás um dia um filho meu, com os seus dentinhos, destruiu completamente uma série de cheiros, achou que era apetecível aquela maleabilidade, e ligávamos aquilo à rede. Ora bem, como sabem, a rede telefónica era analógica. E na altura, na Ordem, havia apenas um telefone, do telefonista, e um segundo telefone no gabinete do bastonário. Bom, e o módem pelo qual se garantia a ligação era nada mais, nada menos que uma caixa deste tamanho, tinha dois buracos no qual se metia um telefone, como se lembram, tinha um microfone e um escutador, metia-se ali e, portanto, ouvia-se quando se fazia a ligação, um som, assim, um roçar grave, que era ligar, e depois digamos, agudo, que era a resposta Bom,
quando, de facto, enfim, tudo aquilo foi uma série de improvisações, e quando, de facto, se assegura a ligação, e aparece no ecrã, aliás, nos vários ecrãs, e vou passar adiante como é que eu consegui aqueles vários ecrãs, tudo isto, se não custou à ordem, onde estão, foi tudo, enfim, arranjado, Deus sabe como. E quando apareceu ICIC REDOC, documentação jurídica, a sala, o salão nobre da ordem, que estava às escuras, ouviu-se um como se de facto o homem tivesse pela primeira vez pousado na Lua. É que ninguém acreditava que, por um lado, ninguém fazia a mínima ideia de então que o direito e a informática tivesse alguma coisa a ver um com o outro. E, sobretudo, ninguém fazia a ideia de que era possível, e sobretudo quando o Pina Martins escreve divórcio, e aparece lá, nos aqueles ainda monocromáticos todos, as primeiras decisões jurisprudenciais francesas sobre, neste caso belgas, sobre divórcio, toda a classe ficou de facto maravilhada. Ora bem, desde esse tempo até ao tempo de hoje, tanta coisa passou. Esta, digamos, é a minha experiência prática, digamos assim, daí em diante não mais parou de tentar enriquecer-se, mas eu, no papel que vos trago, procurei fazer, talvez esteja daquela idade em que fazem balanços de vida, fiz um bocadinho uma reflexão em que procuro atender a duas coisas. Por um lado, uma ideia continua no meu espírito, de que esta utilização do computador digital para o processamento da informação e, nomeadamente, da documentação, é, de facto, um subproduto. Nós temos a tendência a pensar que aquilo é o princípio, o meio e o fim de tudo, mas, de facto, aquilo não é o princípio, o meio de tudo, é meramente um subproduto. Claro que hoje, para a massa documental gigantesca que temos, naturalmente, que é muito útil. Mas ai de nós se, digamos, a revolução digital se confinasse precisamente a isso. E, portanto, para mim, aquilo que eu vou trazer é, de facto, ao mesmo tempo, uma experiência de vida que é um bocadinho mais longa, sobretudo mais extensa e intensa, porque é a abordagem destas questões a nível, digamos, diria mais como filosofia, como teoria do conhecimento, e sobretudo também, e é isso que importa, à luz de um conceito que assim é o conceito atual, que é o conceito da inteligência artificial. Hoje em dia, falar em informática é já falar de um tempo que já foi. Hoje em dia o conceito que está na ordem do dia é precisamente o conceito de inteligência artificial, seja ela o que for, e há aqui também entendermos sobre isso. Portanto, eu vou tentar não ser maçador, vou tentar, naturalmente, reportar-me ao texto, enfim, olhando para ele e tentando seguir do que puder ser seguido. Peço desculpa que talvez aqui, além, o texto seja um nadinha denso, mas eu tentarei também, enfim, que com alguma adjuvante, não o tornar maçador. E começo por dizer precisamente isto. Em 1972, e portanto, e já direi a seguir porquê 1972, eu tinha a questão já equacionada na minha cabeça, os computadores tinham uma função a desempenhar no universo jurídico. E primeiro, digo eu, que acabei de dizer, como subproduto, porque procediam à automatização do processamento da informação jurídica e organizavam-na segundo descritores. Assisti perfeitamente ao começo da elaboração, a partir dos instrumentos da teoria da linguística, da formação de descritores. E, sobretudo, os aparelhos lógicos permitiam a ligação dos descritores, chamados operadores booleanos, que hoje, enfim, estão na ordem do dia. O I, o OU, o não, permitia acrescentar, vamos à DGSI, e lá estão os operadores booleanos a tentar dar-nos restrição ou, digamos, amplitude de campo. Segundo, e aqui já estamos num outro universo, como forma eventual de previsão de sentenças. Assim houvesse massa crítica de precedentes, assim o comportamento judiciário fosse passível de recondução, não diria a regras determinísticas, porque os juízes não são rigorosamente autómatos, mas onde pudéssemos usar aquilo que se chama uma heurística, isto é, uma teoria destinada, digamos, à descoberta de uma certa finalidade, que, jogando ainda pelo campo das probabilidades, conseguisse realmente fazer prever qual seria o comportamento judicial. Ora bem, quando em 72 eu faço esta reflexão e estou-me situando neste tempo, já havia desde 1949, precisamente o ano em que eu nasci, enfim, não era para celebrar seguramente, uma formulação levada a cabo por dois juízes norte-americanos, basicamente um deles, Lee Lovinger,
de uma disciplina que chamou de jurimetria. E a jurimetria era nada mais, nada menos do que a criação da aplicação dos métodos estatísticos ao campo das ciências sociais e, concretamente, ao campo do direito. Em resumo, uma base de dados o mais significativa possível sobre o teor das decisões de certos juízes sobre certa matéria e, a partir dali, através dos instrumentos fornecidos pela estatística, fazer uma previsão se a América é um país baseado no sistema do precedente, como a justiça norte-americana, como a justiça, do Reino Unido também, permitia esta probabilidade de encontro ou uma perspectiva de uma conjetura do que seria a sentença. Ora, a jurimetria estava estabelecida desde 49 e, portanto, quando nós chegamos à década de 60, e quando eu reflito sobre isto, digamos em 72, já havia muito trabalho feito, quer em relação aos aparelhos e instrumentos teóricos, quer até, digamos, em relação às máquinas que permitiam tudo isto. Mas não apenas isto. Fruto de leituras que eu iniciara anos antes, ainda no quadro da minha errática preparação universitária, e já dei a entender como é que as coisas passavam, mais propenso então ao que fosse extracurricular do que aquilo que fosse o currículo obrigatório, eu concebia o direito. E tinha do direito uma concepção que, no fundo, era decorrente daquilo que, para mim, era uma das disciplinas fundamentais no campo das ciências sociais e também do direito, que era a teoria geral dos sistemas. E, para a teoria geral dos sistemas, o direito era um sistema aberto, era um sistema complexo, era um sistema balizado por aquilo que, na teoria geral dos sistemas, se chama a entropia negativa. Passo a explicar. Os sistemas fechados, isto é perceptível, caminham para a sua natural desagregação. É a chamada entropia do sistema. Os sistemas abertos são sistemas chamados negantrópicos, isto é, eles têm, através da retroalimentação deles próprios com o seu meio ambiente, a capacidade de se regenerarem e, portanto, têm uma entropia negativa. Isto é a chamada segunda lei da termodinâmica. Ora bem, esta concepção do direito, portanto, pensar o direito assim, pensar o direito enquadrado não como um sistema de normas apenas, enfim, num positivismo legalista, mas num quadro geral do direito enquadrado na sociedade, leva a uma completa reformulação daquilo que nós o conhecemos. E, portanto, passa a valorar as interrelações sociais, tal como as conhecemos, a relação entre as normas enquanto sistema, etc, etc. E era por aí que, de facto, eu balizava, digamos, as minhas preocupações. Estava assim, digo eu, já completamente afastado do meu espírito, a ideia de um direito que pudesse ser analisado numa lógica meramente legalista ou positivista. E, digamos, haveriam de ser dois livros que balizariam o caminho, um deles já citei, do professor Mário Lozano, o segundo de um homem que ficou, digamos, como um dos fundadores desta matéria, que foi o professor Norbert Wiener, da Universidade de Palo Alto, num livro que se chama precisamente Cibernética e que marcaria todo o caminho. Bom, agora, enfim, vou ter que passar um bocadinho adiante, porque o universo mental no qual eu me movia então, nesta época, eu penso que diz muito daquilo que são as coordenadas que devem ser convocadas para aqui. Se não reparem, é todo o campo, por exemplo, da linguística construtiva, isto é, a linguística que procura olhar para a linguagem como uma estrutura e procura encontrar as relações lógicas entre, digamos, os vocábulos, isto é, tenta encontrar uma sintaxe e daí decorrer uma semântica. Dir-se, isso é pura teoria. Sim, é pura teoria, mas quando nós estamos a formular, digamos, agora já no campo da inteligência artificial, métodos do computador, se entender no meio das palavras e encontrar o documento certo, através do descritor exato, então esta teoria da linguística, que é a linguística constativa, torna-se um instrumento fundamental para a ação. E, sobretudo, depois, no ponto de vista da formulação lógica, eu devo a duas pessoas, digamos aí assim, a minha total apetência pela matéria. Um homem espanhol, o professor Sánchez Mazas, que procurou uma formulação muito interessante, que, aliás, nisso ele é um discípulo de um finlandês chamado von Wright, que foi um homem que sucedeu na cátedra ao Ludwig Wittgenstein. E qual é basicamente a ideia deles? No fundo, eles vão buscar a seguinte questão. Há uma lógica que nós conhecemos, a chamada lógica alética, que é a lógica que nos dá as realidades, verdadeiro, falso, aquela lógica que nós estudamos normalmente.
fazem uma transposição da lógica chamada alética para a lógica deôntica, isto é, para a lógica normativa, que é a lógica que nos interessa a nós e que nos dá respostas do permitido e do proibido. E tentam estabelecer uma correlação entre os princípios dessa lógica, digamos, que nos daria a resposta verdadeiro e falso para aquela que nos daria a resposta que nos interessa verdadeiro e proibido. E a partir do momento em que nós temos, então, proposições normativas, que são as proposições legais, temos silogismos normativos, a aplicação destas coordenadas lógicas permitem o chamado cálculo proposicional. E é todo um território que foi feito precisamente nesse sentido. Disse-á, de novo, pura teoria, pura especulação, seguramente. Mas quando o Turing concebe o primeiro computador universal, ele concebe-o como um modelo e não como uma máquina. Concebe-o como um princípio e como um conceito. E, portanto, aqui também, uma vez mais, a questão continua. Isto é, se nós hoje nos transpusermos para o campo de inteligência artificial, nós verificamos que a questão do cálculo proposicional, a questão da configuração das relações, digamos, estruturais entre as normas, é uma peça essencial. E há hoje trabalhos a serem desenvolvidos precisamente nisto. Isto era teoria que se transformou, de facto, em prática. É evidente que, eu digo aqui, em 72, eu levei isto, eu era estagiário, e levei isto ao primeiro Congresso de Advogados Portugueses. Nunca foi o primeiro congresso, nunca tinha havido nenhum, obviamente, como o nome diz, não é? E ainda por cima um estagiário apresentar uma comunicação ao congresso é algo que se calhar tiveram que olhar para o regulamento a ver, em primeiro lugar, se seria permitido, não é? E levei, de facto, um texto que está por aí publicado, chamado Os Advogados e a Informática. E eu próprio, olhando para o texto, imaginando que ele foi escrito em 1972, portanto, enfim, já há um século, não é? Me pergunto, de facto, eu próprio sinto a surpresa que outros terão sentido, porque isto que aqui está e que acabei de partilhar convosco está ali em forma concentrada, mas talvez um bocadinho mais extensa em relação ao próprio território. É claro que, olhando para isso, diria, bom, portanto, tu, digamos, tinhas adivinhado a contemporaneidade. Não. O problema é que o mundo hoje é todo um outro mundo. Esse mundo, que me parecia na altura, digamos, enfim, o que mais fantástico haveria, é um mundo que hoje se alterou completamente. Em primeiro lugar, nós assistimos à redução do custo do hardware. Através da redução dos custos dos sistemas integrados, é chamada Lei de Moore, segundo a qual cada vez mais os circuitos integrados seriam mais baratos e, portanto, nós hoje temos máquinas com este tamanho, potências infinitamente superiores de velocidade de processamento e de capacidade de armazenamento que não teríamos naqueles grandes monstros, enfim, que se fizeram toda a década de 60. Eu ainda sou do tempo de ver no Centro de Informática do Ministério da Justiça unidades de banda, portanto, onde se guardavam os dados, eram fitas magnéticas para aí deste tamanho, que giravam uma velocidade enorme, e, portanto, que tinham que subir e descer e subir, tinha uma embreagem para que a fita não partisse. Eram armários deste tamanho. Eu ainda vi discos, portanto, discos, não é, rotativos, que tinham várias placas, com várias garras, digamos, que passavam lá, tentando, umas avançavam e recuavam, todas mecanicamente, e tal, tudo aquilo que tinha que estar metido dentro de uma sala com refrigeração para aquilo não sobreaquecer. Portanto, enfim, e por aí fora, ou seja, eu ainda vi unidades de entrada de dados em fita perfurada como no tempo do Telex, em cartão perfurado como no... Enfim, portanto, ou seja, olhando nós hoje para aquilo que é a capacidade de fazer entrada digamos, de texto por sintetizador de voz, em que nós falamos e o computador escreve, ou então, agora, qualquer computador, nós temos, enfim, passa a publicidade, o Word tem uma função que carrega e ele está a ler para nós. Quer dizer, de facto, o progresso foi de facto brutal. Mas, sobretudo, se o salto foi a nível do hardware, seguramente também o grande desenvolvimento foi a nível do software. E agora, entrando no que nos interessa aqui, a operacionalização do conceito de inteligência artificial. O mundo digital tem uma coisa fantástica, é que, no fundo, tudo é recondutível praticamente a duas unidades. É um sistema binário, é um sistema de 1 e 0. E, portanto... E, curiosamente, esta estranha matemática, enfim, esta estranha aritmética é devedora a um homem que realmente viveu do século XVIII, Leibniz, que por puro devaneio inventou, de facto, um sistema digital. E se por acaso pudéssemos reduzir toda a numeração, em vez de 0,
digamos, a 9 e todas as letras, 24 letras do nosso alfabeto, 1 e 0. Qual era a dificuldade? A dificuldade é que tornava-se muito mais extenso. Escrever, de facto, digamos, aliás, como a cifra do Morse, não é? Também tem um ponto e um traço apenas. Mas qual era a vantagem? A vantagem era a velocidade do processamento. Bem, claro que na altura, como o processador era o processador do cérebro humano, isto era um enorme inconveniente. Com o computador digital passou a ser uma enormíssima vantagem. Ora bom, o progresso no campo da inteligência artificial não para de surpreender. Embora eu estou convicto que ainda estamos a assistir, digamos, aos primórdios desta matéria. Agora vamos talvez descer um bocadinho mais ao concreto. Em primeiro lugar, os sistemas de inteligência artificial no campo do direito são instrumentos cognitivos. Portanto, são instrumentos capazes de proceder à recolha da informação, quer por entrada direta, quer por transmissão de dados, quer por reconhecimento óptico, quer por sintetizador de voz. Todos nós hoje já sabemos que um documento que nos chega em PDF pode ser aberto e convertível e editado, e a partir dali aquilo que ali está é através de um sistema de reconhecimento de caracteres ópticos transferido, digamos, para aquilo que é algo legível. O problema é quando tem manchas e, portanto, o sistema óptico se baralha com as manchas. Enfim, já aconteceu uma vez numa transposição de um documento em PDF para o Word, o sistema, não será por cargas de água, resolveu interpretar uma palavra que lá estava como um horroroso palavrão na língua portuguesa, felizmente dei por ela a tempo, não é? Porque não, enfim. Era uma citação judicial, não é? Como diz a outra sentença, e depois vinha lá no meio uma horrível palavra. Em segundo lugar, com um instrumento de ensino assistido por computador. E cada vez mais, digamos, este instrumento está disponível e é extremamente útil. No fundo, o que é que nós temos? Nós temos, digamos, uma capacidade de, efetivamente, temos um computador onde está um programa, em que nós, em modo interativo, estamos a dialogar com uma narrativa e as perguntas subsequentes. O aluno excepcional vai até ao fim do programa em 3 tempos, porque, no fundo, vai sempre pelas respostas certas. O aluno desatento, o sistema, em 3 tempos, apanha a desatenção e diz: você não percebeu porque estava lá isto, portanto, agora vai para o corredor e que vai ser treinado à sua atenção. O aluno, de facto, que é ignorante, diz: bem, você não respondeu certo, porque você, afinal, não sabe é isto e precisa ajustar para ali. E depois, no final, enfim, quase diria, tem uma senhazinha que dizer: bem, você, portanto, tem tanto de burrice, tanto de desatenção, tanto de ignorância, e da sua classificação final é tal. Pronto. Ora bem, isto permite, digamos que, no silêncio do nosso próprio local de trabalho, nós tenhamos uma formação que significa ter um professor em casa, e um professor interativo, e um professor que não pode ser enganado, porque aquilo é sequencial, e, portanto, como tal, nós não podemos fintar o sistema, virando a folha e passar adiante. Por outro lado, digamos, como instrumentos de extração semântica a partir da massa documental. Isto sim, aqui é um grande campo de inteligência artificial. Isto é, o computador não se limita a extrair palavras. Diz-me lá, por exemplo, o que é que está aí com a palavra convolução, enfim. Não, ele próprio procura, a partir do momento em que já conseguiu aprender o conceito, ele próprio procura e traz dos documentos onde o próprio conceito, que não necessariamente as palavras estão contidas. Esse é o grande progresso dos sistemas de inteligência artificial. Por outro lado, também a formulação de modelos formais de raciocínio e de emulação de decisão. Ora bem, aqui tem havido alguns equívocos, que é aquela ideia de que nós podemos pegar num computador e transformá-lo em juiz. Obviamente que não é assim, mas o que nós podemos fazer, isso sim, é reconstituir o processo decisório que leva a um cômputo, por exemplo, a um cúmulo jurídico, por exemplo, não é como é que se faz, ou ao cálculo, não importa de que nem que seja um simples cálculo de custas, não é verdade, e pôr o computador a formular a decisão e depois, em função do operador humano, a decisão ser tomada e haver uma comparação. E depois das duas uma, ou o operador humano está certo porque o computador não conseguiu esta variável, ou o operador humano está errado porque, afinal, o computador conseguiu uma variável que ele desconsiderou. E, enfim, os sistemas periciais, a chamada software forense, que, enfim, usadíssimo, quer para, digamos, conseguir reconstituir ficheiros que estão apagados, quer para conseguir fazer pesquisas aprofundadas, digamos, em massas documentais extensas, etc, etc.
Ora bom, a nível da prática, evidentemente os escritórios de advogados são os primeiros grandes beneficiários. Em primeiro lugar porque têm necessidade, em segundo lugar porque presuntivamente têm meios. Bem, às vezes a correlação de necessidades de meios não é assim tão evidente como tal. Portanto, quer para a gestão dos dossiês dos clientes, naturalmente, enfim, há já hoje N produtos no mercado neste sentido, e a gestão da faturação também normalmente é associada, sobretudo, enfim, quando os sistemas são baseados no cálculo da computação do tempo gasto. Portanto, hoje, enfim, disseminou-se no mercado todo um conjunto de programas que fazem gestão integrada, quer dizer, estou a processar o documento que tem a ver com o processo de um cliente e ele está a calcular o tempo que eu estou ali a fazer este trabalho, imputa logo, digamos, à folha de cálculo e a partir, enfim, o sistema já não são peças separadas. E depois, sistemas de comunicação em rede e estabelecimento de plataformas de trabalho, nomeadamente por partilha de dados e programas em cloud, ou seja, cada vez mais, hoje em dia, qualquer, enfim, dessas clouds, sei lá, passa também publicidade, o Dropbox, o Google Drive, tem, de facto, sistema de plataformas em que permitem as pessoas estarem a trabalhar, digamos, em vários sítios, não necessariamente no mesmo espaço físico, e compartilharem, digamos, dentro da cloud, uma determinada plataforma, e dentro da plataforma fazem a comunicação, fazem a gestão, o documento é trabalhado a várias mãos e, portanto, isto tudo, de facto, realmente é verdade. Em 2015, há um estudo, enfim, poderíamos citar N estudos, de dois investigadores, um deles do Massachusetts Institute of Technology, que permite que 13% do tempo gasto por um advogado pode ser efetivado por um computador com maior rapidez e, sobretudo, com menor custo. Bom, eu aqui poderia fazer um pequeno pé de página para dizer o seguinte. Há um professor da Universidade de Oxford, o professor Richard Susskind, que tem desde há muitos anos feito estudos sistemáticos sobre a profissão, digamos, jurídica, e nomeadamente a advocacia. Republicou agora, aliás, uma edição de um livro acerca do futuro da advocacia, em que ele diz basicamente isto. O paradigma da advocacia está em mutação total. Porquê? Hoje a regra é o cliente quer, como ele diz, more for less. O cliente quer mais trabalho por menos custo. O tempo em que o advogado ditava os honorários acabou. O tempo em que o advogado faturava na base horária e ele próprio é que definia as horas que levou aquele trabalho acabou. O cliente hoje quer uma estimativa e tem elementos de auditoria que lhe permitem estimar o tempo razoável que está disposto a pagar por aquele serviço. E, sobretudo, o cliente muitas vezes tem elementos comparativos que lhe permitem saber, em função do resultado, se lhe interessa absolutamente assumir aquele custo ou não. Ora bem, uma vez que todo o paradigma é na base do mais por menos, portanto, mais trabalho por menos custo, ou a advocacia se organiza em termos de tirar partido de todos os instrumentos, e cá está, a informática, enfim, conceito antigo, a inteligência artificial, conceito moderno, que lhe permite poupar tempo, e de fornecer mais trabalho e menos tempo, tudo trabalho em tempo real. O cliente hoje não está disponível para ter enviado um e-mail e esperar que a resposta lhe vá 3 dias depois, não é? O e-mail é enviado e, se calhar, 1 hora depois está a perguntar pela resposta e, portanto, se está fora do escritório, tem que ter, se calhar, a ligação direta ao escritório para que a resposta seja congruente e, portanto, se por acaso há um problema e tem que aceder a um documento, não pode dizer, pois, mas o dossiê está no escritório, pois, evidentemente, carrega aqui, vem, tem lá a cloud, vai lá, tem lá o seu escritório todo armazenado. Se está no tribunal e precisa fazer uma consulta a qualquer coisa, é aqui mesmo que as coisas se fazem. Tudo isto mudou radicalmente e, claro, como há pouco, antes de começarmos, dizíamos, nós hoje, com tanta máquina ao nosso serviço, somos mais escravos do que alguma vez estivemos, não é? Mas, enfim, isso hoje é outra questão. Para além disto, portanto, vou avançar. A inteligência artificial hoje está muito presente na pesquisa jurídica relevante. Eu vou citar uma, enfim, é sempre difícil falar sem falar depois em marcas que são comerciais, enfim, não tenho interesse em nenhuma, apenas falo porque têm mais evidências. Por exemplo, a Reuters, que é, como sabem, uma agência de informação, enfim, no campo, basicamente, da economia, não só da economia, tem, por exemplo, um sistema que oferece resposta, digamos, sobre o direito aplicável, e não só o direito aplicável, vai tão longe quanto o direito aplicável, as decisões judiciais aplicáveis, a doutrina citada, as peças processuais que foram consideradas relevantes. Porquê? Porque tem ao seu serviço, mediante assinatura, toda uma equipe de editores que são indivíduos formados em direito, são peritos em direito, e, portanto, são eles a fazer a catalogação. Portanto, a Reuters tem este serviço.
e, portanto, por assinatura, que fornece, não é apenas ir lá à DGSI e fazer aquela longa listagem dos acórdons, enfim, uns que já são, digamos, têm a ver com formações da lei que foram alteradas e que o acórdão já perdeu o sentido. Não, o que está ali tem a ver com, ok, eu quero qual é a jurisprudência que está afirmada em relação à versão da lei que está em vigor na altura em que eu quero saber e, portanto, o sistema pericial dá uma resposta exata, não tem que andar ali em função da lista até ler tudo, porque, enfim, isso é absolutamente a pré-história do sistema. Depois, alarga, e isto também importa, mais uma vez, o exemplo da Reuters, por exemplo, alarga a pesquisa ao contexto factual em que o caso se situa. Ora bem, se eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo como qualquer, se eu sou advogado de uma companhia aérea por causa de um acidente que aconteceu, ou advogado de um passageiro, enfim, ou da família do passageiro no acidente aéreo que aconteceu no sítio tal, eu não só preciso da jurisprudência aplicável àquela matéria e das leis aplicadas àquela matéria, mas também do contexto factual em relação ao próprio acidente. E, portanto, o fornecimento é integrado, não dá só a lei, dá o contexto factual que está na base de. Se eu quero saber, por exemplo, qual é o contexto que levou à discussão daquela lei, à aprovação daquela lei, pois a base tem que me dar também o contexto de evolução legislativa, para que eu consiga perceber que aquela lei surgiu por causa deste problema, teve estes trabalhos, teve esta discussão. Ora bem, cada vez mais, só um conceito vasto, digamos que a inteligência artificial ajuda, é que permitirá ir tão longe quanto. Por outro lado, também, digamos, já disse, a própria legislação em preparação é também um dos elementos necessários. Por outro lado, também, e isto importa, bases de dados que nos dão o perfil dos intervenientes nos casos que temos. Há quem, por exemplo, procure ir à DGSI e ver quais são os acórdons que certo juiz foi relator, que é para ter uma ideia de como é que aquele juiz entende certo tipo de interpretação da lei. Faz sentido, porque de facto, digamos, o juiz em princípio não se irá desdizer, enfim, por princípio, faça o mesmo problema jurídico sobre o qual tenha tido uma decisão anterior. E é muito mais fácil argumentar face àquele juiz, lembrando, digamos, um critério que ele próprio conheceu e que ele próprio seguiu. Ora bem, isto é apenas uma coisa rudimentar. Ora bem, estas bases de dados dão perfis. Mas dão perfis não só disto. Dão perfis, por exemplo, que têm a ver com os intervenientes a vários níveis. De perfis, inclusivamente, não só dos que são os decisores, mas sejam participantes. Perfis dos peritos. Quem são os peritos mais adaptados para aquela circunstância concreta, etc, etc. Além disso, estão a caminhar-se neste sentido, no sentido da avaliação da probabilidade de sucesso de uma certa posição. Isto é, eu tenho um problema que está perfeitamente identificado, eu tenho uma tese que eu pretendo defender juridicamente para a solução daquele problema. Ora bem, a inteligência artificial permite-me, efetivamente, em função de tudo o que foi decidido já e das orientações que se formaram, dar-me uma lógica de probabilidade, dizer assim, a probabilidade de sucesso desta está balizada destes parâmetros. Ou, mais até longe do que isto, no caso de, a questão que vamos supor, isto é muito típico entre nós, como que sabem, o recurso para o Tribunal Constitucional tem uma taxa de insucesso total, mas, como sabem, o insucesso deriva muitas vezes do modo como a questão foi colocada ao Tribunal Constitucional. Já que os tribunais superiores têm tendência para a sua processualização. Uma questão mal colocada é uma questão que é rejeitada. E, portanto, a estratégia a seguir no modo de postular a questão depende do conhecimento que eu, como operador humano, posso alcançar. Eu leio toda a jurisprudência que se formou sobre esta matéria e, por exemplo, concluo o Decreto-Lei 2884, que estabeleceu, digamos, os primeiros crimes económicos, é organicamente inconstitucional, porque o Constitucional decidiu já, e foi colocada a questão, foi publicado, já tinha esgotado o prazo da lei de alteração legislativa. O Constitucional disse, não é inconstitucional por isso, porque a publicação é mera declaração de eficácia do diploma. Não vale a pena voltar ao Constitucional a bater na mesma tecla. Mas o Constitucional não tinha decidido ainda que, afinal, não foi só a publicação tardia, foi a falta da promulgação e da referenda. Também já foram fora do prazo. Ora, cá está, uma linha estratégica que uma base de dados nos pode dar a dizer isto foi decidido, isto está por decidir. Outro campo vastíssimo, formulários. Formulários inteligentes, contratos, formação de contratos, de cláusulas contratuais. Hoje em dia contratos são extensíssimos, muitos deles há bases de dados já adquiridas, cláusulas que se revelaram litigiosas, cláusulas que se revelaram de sucesso, cláusulas que se revelaram muito interessantes do ponto de vista do desenvolvimento das questões.
pronto, podemos contar com a utilização pericial. Sobretudo também, e agora num outro campo completamente diferente, no quadro da lei do branqueamento de capitais, tudo o que é necessário para a regra do Know Your Customer, toda a informação relevante sobre perfis de clientes, etc. Bom, num registro interativo, obviamente, temos sistemas de consulta jurídica hoje já interativos, em que se formula a pergunta e a resposta é dada interativamente, ou, digamos, em tempo diferido, numa lógica de chat, em que, digamos, o diálogo está estabelecido. Mas não é só, digamos, a consulta jurídica para o exterior. É, digamos, a consulta jurídica dentro até do interior do sistema. Uma firma tem os seus advogados, os in-house lawyers, conhecidos advogados, digamos, da própria firma, e a administração quer saber isto, a direção financeira quer saber aquilo, e, portanto, a plataforma, digamos, que é utilizada, serve precisamente para este esboço comunicacional. Bom, meus caros colegas, eu naturalmente que terei que chegar ao fim, e não posso alongar, mas eu talvez gostasse de transmitir agora, em contraciclo, algumas ideias. Em primeiro lugar, eu penso que nós hoje vivemos num mundo a ilusão de que tudo é redutível a um algoritmo. A palavra algoritmo entrou, digamos, no vocabulário comum desde que o Facebook alterou o algoritmo e nós ficámos mais sozinhos, porque os amigos que comunicavam connosco desapareceram, não é? Bom, e portanto todos percebemos que havia um algoritmo que geria, digamos, afinal os meus amigos, afinal eles não eram tão amigos assim. O Facebook é que catava similitudes e, portanto, aquela lógica que o Mark Zuckerberg dizia que aquilo era algo para unir, portanto, trazia-me. Portanto, eu sentia-me muito bem acompanhado e escassamente contrastante, sentia-me até confortavelmente a ter quase sempre uma claque simpática, não é? Que depois de repente sumiu de um dia para o outro. Ora bem, essa redução ao algoritmo, isto é um conjunto finito de regras, no fundo, que dão um determinado resultado, tão simples como, por exemplo, sei lá, como é que se acende uma luz, considera que sim, né? Se há um interruptor, vira-se para cima. Isto, no fundo, acaba por ser um algoritmo, não é? Do mais simples que há, e a lâmpada acende, pronto. A ideia de tudo é relativo a um algoritmo. E que, portanto, o comportamento humano é relativo a um algoritmo, o direito é relativo a um algoritmo e tal. Não é verdade. Porque há um mundo das probabilidades. Ora bem, a própria mecânica, desde que se inventou no tempo do engenheiro Gibbs, a chamada mecânica estatística, já descobriu isto. Portanto, ao ter olhado e visto, digamos, as poeiras a funcionarem ante um foco de luz ou as partículas num frasco de água. E, portanto, a ideia de que o comportamento humano é probabilístico levou à formação de sistemas, que, enfim, passo por palavrão, são chamados sistemas estocásticos, em que se tenta não é obter, tipo relógio suíço, em que A dá necessariamente B, mas qual é a probabilidade de A ser B, ou ser não B? Em segundo lugar, enfim, dentro disto, o princípio da incerteza, enfim, tão glosado e tão mal entendido, lá do Heisenberg e outras, leva-nos a pensar que o direito, que tem sempre esta vaidade de querer ser uma ciência, se há alguma vez o é também necessariamente não deixar de ser uma arte. E, portanto, por mais inteligência artificial, por mais algoritmização que exista, a arte do direito tem que estar necessariamente presente. Segundo lugar, é o seguinte: o direito é feito por homens, para ser aplicado por homens. E a dimensão humana do direito que não se perca nunca, porque estaríamos num mundo absolutamente ditatorial, de resultados absolutamente sinistros, se alguma vez tivesse a pretensão de imaginar que vamos, em vez de ter um juiz togado, vamos ter um computador ainda com toga, não é? Em vez de ter um advogado, vamos ter, digamos, uma base de dados a debitar alternativas argumentativas. Portanto, eu penso que esse mundo, com certeza, encantatório, mas tem também necessariamente sempre os dias contados. Por outro lado, e porquê? Porque, basicamente, as variáveis complexas, muito complexas, que é necessário para a arte de poder argumentar e para a arte de poder decidir, não são facilmente recondutíveis à percepção de que uma máquina, por mais elaborada que a máquina seja. Claro que hoje temos grandes progressos, seguramente sim.
A seleção de um júri nos Estados Unidos, por exemplo, passa por o júri estar à mercê de um conjunto de advogados que, talvez, têm por trás um conjunto de indivíduos especialistas em várias artes, desde a psicologia, e dizer, olha, este jurado, pelo modo como ele olha, é um indivíduo que não dá garantias nenhuma, tudo rejeita. Pronto, cá está a psicologia a tentar, através, digamos, da fisionomia e da linguagem corporal, a tentar tirar ilações sobre aquela pessoa. Mas tudo isto, enfim, para demonstrar exatamente isto e também um bocadinho o seu contrário. Portanto, o que eu gostaria aqui de dizer, a terminar, é basicamente isto. Pronto, em 72 eu vi um mundo que eu achava absolutamente fantástico, ainda hoje acho. Eu, se transpusesse mecanicamente esse mundo para o dia de hoje, acho que ainda me sentiria contemporâneo, mas não é verdade, seria uma ilusão, seria sobretudo uma estupidez completa, ou seja, esse mundo é um mundo que está ultrapassado. E, portanto, o mundo que aí vem é um mundo em que nós temos ao nosso dispor ferramentas que exigem de nós um conhecimento aprofundado que até aqui não teríamos. Tem uma vantagem, é porque basta pensar nestes miúdos, enfim, que parece que já nascem com um chip dentro da cabeça, não é? A familiaridade que eles têm com estas maquinarias todas é tremendamente superior, digamos, àquelas que a minha geração e que a geração de muitos que estão alguma vez podia alcançar. Eles já nascem, de algum modo, digamos, imersos num contexto que lhes facilita a vida. Por outro lado, também é evidente, e termino agora assim, dizer assim, claro que não percamos nunca a ideia de que estamos a falar de instrumentos para a nossa função, não da alternativa da nossa função. Instrumentos que nos tornem, digamos, o trabalho naturalmente mais fácil. Com certeza que no tempo em que eu tinha que o doutor Ernesto Oliveira fazia aqueles livrinhos com a legislação que ia saindo, em que depois tinha assim umas folhinhas que nós cortávamos com uma tesoura e colávamos com fita cola nos códigos para os atualizar, não é? No tempo em que o Dr. Simões Correia fazia umas fichazinhas azuis de jurisprudência, até vendia um armário, nós metíamos lá as fichas. No tempo em que eu estive num escritório onde o Dr. Pedroso Rodrigues mandava fazer na papelaria Fernandes fichas em cartolina, onde escrevia ele mesmo uma caneta, uso capião, e depois dizia o acórdão da relação de Lisboa, bem, por extenso, não é? Por extenso, porque havia tempo. Mas, claro, o Dr. Pedroso Rodrigues, por cujo gabinete eu passei, como dizia o velho empregado forense, tinha tempo para ir tomar chazinho com as notárias à baixa, não é? Ora, eu há dias eu não tenho sequer tempo para almoçar. O Dr. Pedroso Rodrigues tinha as fichas de cartolina e a sua caneta. Eu estou cercado de maquinaria e estou muito pior do que ele em termos de gestão do meu tempo. Mas a verdade é que, se eu não me atualizar, se eu não utilizar esta maquinaria ao meu lado, baixo, acima, ao lado, nós temos quem o faça. Isso tudo não esqueçamos o seguinte, e termino. O professor Susskind, naquilo que ele diz, e fala também para os jovens advogados, ele diz uma coisa importante, é que não esqueçam o seguinte: o serviço jurídico, malgrado, enfim, entre nós, os atos próprios de advogados, etc., são cada vez mais a ser prestados em lógica integrada pelas firmas de auditores. Pelas firmas de auditores, que prestam naturalmente o seu serviço integrado ao cliente, porque não dão só a resposta, digamos, em relação aos problemas de cunho financeiro, contabilístico e tal, mas também, digamos, a questão jurídica relevante, porque o cliente importa. Ora bem, essas firmas estão apetrechadas elas próprias com instrumentos poderosíssimos de trabalho que lhes permite realmente uma resposta com uma rapidez que nós não temos. E, portanto, evidentemente, pensemos agora num cliente que tem exigências de resposta, evidentemente ele não hesitará e preferirá o advogado que lhe dê respostas certas, com certeza, no egoísmo típico dos clientes, com máquina ou sem máquina, o que ele quer é uma resposta certa. Porque o mundo hoje é o mundo, cada vez mais, nos Estados Unidos começa a ser assim, em que a primeira pergunta que o cliente faz ao advogado é qual é o limite da sua apólice de seguro. Porque se por acaso a opinião for errada, não tem dúvidas nenhumas em processar o advogado na hora, para ao menos sempre ganhar alguma coisa com aquilo que perdeu. Portanto, é este mundo que nós temos pela frente que nos torna inevitável este futuro. Que o Huxley dizia, um admirável mundo novo, eu não sei se não será um horroroso mundo novo, não é? Tenho saudades, de facto, do tempo em que se podia tomar chazinho com as notárias da Baixa. Muito obrigado, meus colegas. Muito obrigado, Dr. José António Barreiros. Permita-me só um comentário que é o seguinte. Na altura da reforma do Código de Processo Civil, uma das conferências que eu ouvi, dada por um professor de Direito, era no sentido de dizer que o sistema perfeito
e aquele código deveria contribuir para isso, levaria a que, no final, chegássemos a que os nossos articulados fossem minutas, as decisões judiciais fossem introduzir factos e o computador daria a decisão. É assustador. O que, peço desculpa, não queria interromper, o que me faz pensar algo que estava escrito nas paredes da velha boa hora, assim, de algum tipo bem-humorado ou descontente com o sistema, em que escreveu, pinchou, escrevendo a sentença, no fundo, é uma opinião.